A escalada bélica tem avançado no Oriente Médio e culminou em uma zona de combate no céu após o ataque de drones lançados pelo Irã contra Israel no último final de semana. Hoje, o canal Fatos te explica o que está por trás deste conflito e analisa como a comunidade internacional tem debatido sobre o assunto. A nível de território, a Jordânia, o Líbano e o Iraque, localizados na trajetória de voo dos drones, fecharam o seu espaço aéreo, bem como o próprio Irã e o Estado de Israel, que permitiram apenas os voos de aeronaves militares. Os demais espaços aéreos em todo o Oriente Médio foram fechados no último sábado, 12 de abril. Desde que o Irã acusou Israel de bombardear o seu complexo diplomático, localizado na Síria no início de abril, os temores de que a guerra de Israel em Gaza potencializasse um conflito de larga escala em nível regional no Oriente Médio acabou culminando na vingança do Irã contra o pequeno Satã, como Israel é denominado pelo seu inimigo. Os países têm uma grande rivalidade há anos, o que já deixou um grande número de mortos, muitas vezes em ações secretas em que nenhum dos governos admite sua responsabilidade. O ataque aéreo que destruiu o edifício do consulado, anexado à embaixada iraniana na capital Damasco, matou pelo menos 7 funcionários, incluindo Mohammad Reza Zahed, um comandante de alto escalão da elite da Guarda Revolucionária do Irã, a IRGC, e o comandante sênior Mohammad Hadi Haji Rahimi. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanani, que ainda alertou que o Teherã reserva-se ao direito de tomar medidas recíprocas e diz que o Irã decidiria o tipo de resposta e punição contra a suposta ofensiva de Israel. Zahed, ex-comandante das forças terrestres e aéreas da IRGC e vice-comandante de suas operações, foi o alvo iraniano de maior destaque morto no atentado do dia 1º de abril na Síria, desde que o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o assassinato de outro general da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleimani, em Bagdá, no Iraque, em 2020. O assassinato de Soleimani aconteceu poucos dias após manifestantes invadirem a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, entrando em confronto com as forças americanas no local. As reivindicações protestavam contra um bombardeio que ocorreu contra as bases do grupo Kataeb Hezbollah no Iraque e na Síria, onde pelo menos 25 pessoas morreram. Os Estados Unidos, por sua vez, alegaram que a ofensiva contra Soleimani era uma resposta a um ataque de míssil contra uma base militar no Iraque que matou um civil americano. Soleimani era visto como o mentor dos planos mais ambiciosos do Irã no Oriente Médio e como o verdadeiro ministro das relações exteriores do país em questões de guerra e paz. Desde 1998, Soleimani liderava a Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, que administra operações clandestinas no exterior. A influência dessa organização pode ser observada nos conflitos na Síria, onde a Força Quds aconselhou as forças leais ao presidente Bashar al-Assad e armou milhares de milicianos xiitas, muçulmanos, lutando ao lado deles. E no Iraque, onde apoiou um grupo xiita paramilitar que ajudou a combater o Estado Islâmico. Sobre o atentado, a Guarda Revolucionária do Irã informou que o líder das Forças de Mobilização Popular do Iraque, Abu Mahdi al-Muhandis, estava entre os mortos. Considerado o homem do Irã no Iraque e o inimigo número 1 dos Estados Unidos naquele país há décadas, Abu Mahdi al-Muhandis era conhecido por suas violentas críticas aos Estados Unidos muito antes da invasão e ocupação do mesmo em 2003 no Iraque. Na época, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, classificou o ataque como ato de terrorismo internacional e tuitou que os Estados Unidos eram responsáveis por todas as consequências de seu aventureirismo desonesto. Por sua vez, a Força Quds, liderada por Soleimani, foi acusada de estar envolvida em um plano para assassinar um embaixador saudita nos Estados Unidos, bombardeando um restaurante em Washington em 2018. Um tribunal na Alemanha condenou um agente da Força Quds por espionar o ex-chefe de um grupo alemão israelense e pessoas próximas a ele.
Em abril de 2019, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, também declarou a Guarda Revolucionária do Irã e a Força Quds como organizações terroristas estrangeiras. De acordo com o porta-voz Daniel Hagari, contra-almirante das Forças de Defesa de Israel, o país conseguiu interceptar 99% das ameaças representadas por aproximadamente 350 drones kamikazes, mísseis e foguetes disparados por forças iranianas e grupos apoiados pela República Islâmica. Ainda assim, o ataque direto do Irã contra o Estado de Israel não pegou de surpresa o país, que conseguiu se defender, aliado a outras potências internacionais. A comunidade internacional se alertou em relação à escalada da guerra no Oriente Médio e de conflitos maiores a nível mundial. Sobre o ataque de 1º de abril de 2024, atribuído a Israel contra o edifício do consulado iraniano na Síria, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel também declarou que, de acordo com o Serviço de Inteligência de Israel, o prédio foi atingido em Damasco não operava como um consulado ou uma embaixada iraniana, mas sim como um edifício militar da Força Quds, disfarçado de edifício civil na capital da Síria. Quando questionado se Israel estava envolvido no ataque da Síria, Hagari informou que não iria comentar sobre o ocorrido, porém, ressaltou que o Irã intensificou o conflito na região. O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, disse que o ataque de 1º de abril na Síria seria respondido com punição e vingança. Já o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, emitiu uma mensagem no dia seguinte ao atentado, informando que os bravos homens iranianos iriam punir o Estado de Israel, conforme informações da agência estatal de notícias IRNA. O Ayatollah, no sábado, 13 de abril, voltou a se manifestar e declarou que o malicioso regime sionista seria punido, devido ao atentado do consulado iraniano. Por sua vez, o embaixador do Irã na Síria, Hussein Akbari, disse à imprensa que o atentado do dia 1º de abril foi a primeira vez que o regime sionista se permitiu atacar um edifício oficial da Embaixada da República Islâmica do Irã, que levantou a bandeira da República Islâmica alta. Pouco tempo depois do lançamento dos drones contra alvos específicos de Israel no sábado à noite, o ministro da Defesa do Irã, o brigadeiro-general Mohammad Reza Ashtiani, alertou que qualquer país que permitisse a Israel utilizar o seu espaço aéreo ou território para atacar o Irã enfrentaria uma resposta decisiva de sua república. Em outro comunicado divulgado no Telegram, o Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o ataque mostrou a abordagem responsável do Irã à paz e segurança regional e internacional em um momento de ações ilegais e genocidas por parte do regime sionista do apartheid contra o povo palestino. No entanto, uma série de países do Oriente Médio à Europa e à América Latina expressaram preocupações sobre a possibilidade de escalada e muitos deles condenaram as ações do Irã. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou à interrupção imediata das hostilidades, dizendo estar profundamente alarmado com o perigo real e iminente de uma escalada devastadora em toda a região. Enquanto isso, as potências regionais Arábia Saudita e Egito expressaram preocupações semelhantes, com o Egito dizendo que estava em contato com todas as partes interessadas para tentar conter a situação. O Reino Unido e a França reiteraram os seus compromissos com a segurança de Israel. E o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que o Irã demonstrou mais uma vez sua liderança e responsabilidade nos conflitos armados do Oriente Médio. A Holanda, a Áustria e a República Tcheca também condenaram o ataque do Irã e expressaram apoio a Israel, enquanto a Espanha e Portugal apelaram à desescalada da guerra. A China, por sua vez, também expressou profunda preocupação com os conflitos atuais e declarou para as partes relevantes que exerçam calma e moderação para evitar novas escaladas. E chamou o ataque de repercussão do conflito de Gaza, solicitando um cessar-fogo imediato na faixa. A China tem sido o maior parceiro comercial do Irã durante a última década e compra 90% das exportações de petróleo do país.
Nesse sentido, nos últimos meses, as autoridades americanas provocaram Pequim a usar a sua influência sobre o Irã para ajudar a prevenir um conflito regional. Desde o início da guerra entre Israel e o grupo militante palestino Hamas em Gaza, os conflitos armados já haviam se espalhado pelo Oriente Médio. No entanto, até o final de semana, o Irã tinha evitado o conflito direto com Israel, apesar de apoiar seus aliados em ataques táticos e alvos israelenses e norte-americanos. Contudo, as relações entre Israel e o Irã sempre foram bastante cordiais até 1979, quando aconteceu a chamada Revolução Islâmica dos Ayatolás, que conquistou o poder em Teherã, capital do Irã. E embora tenha se oposto ao plano de fatiamento da Palestina, que resultou na criação do Estado de Israel em 1948, o Irã foi o segundo país islâmico a reconhecer Israel como um país depois do Egito. Para entender as relações diplomáticas entre Irã e Israel, é preciso entender que o Irã operava como uma monarquia, na qual reinavam os chás da dinastia Pahlavi e um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Assim, no final da década de 70, o fundador de Israel e seu primeiro chefe de governo, David Ben-Gurion, procuraram e conseguiram a amizade iraniana como forma de combater a rejeição do novo Estado judeu de seus vizinhos árabes. Mas a Revolução de Ruhollah Khomeini, em 1979, derrubou o Shah e impôs uma república islâmica que se apresentava como defensora dos oprimidos e tinha como principais marcas a rejeição ao imperialismo americano e, portanto, ao Estado de Israel. Dessa forma, o novo regime dos ayatolás rompeu as relações com Israel, deixou de reconhecer a validade do passaporte de seus cidadãos e tomou posse da embaixada israelense em Teherã, capital do Irã, para cedê-la à Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que então liderava a luta por um Estado palestino contra o governo israelense. Teherã então passou a considerar que Israel não tem o direito de existir, e os líderes iranianos passaram a ressaltar em seus discursos que o Estado de Israel seria um aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, referenciando-o como o grande Satanás. Já Israel acusa o Irã de financiar grupos terroristas e de realizar ataques contra seus interesses, movidos pelo antissemitismo dos ayatolás. De acordo com o diretor do programa para o Irã do International Crisis Group, a aversão a Israel foi um pilar do novo regime iraniano, porque muitos de seus líderes haviam treinado e participado de ações de guerrilha, junto com palestinos, em lugares como o Líbano, e, portanto, tinham uma grande simpatia por eles. Vamos ver como a comunidade internacional vai controlar essa zona de conflito. Ai, gente, que a paz impere.